Esse trabalho foi realizado para a disciplina de Ciências Biológicas e instruído pela professora Erika Guilhem, com o intuito de esclarecer as diferenças morfológicas e funcionais das células que constituem os seres humanos. O que são células? Células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Agora iremos falar sobre 4 tipos de células: as hemácias, os miócitos, os neurônios e os hepatócitos. Hemácias. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Elas são formadas de medula óssea vermelha e são as células encontradas em maior quantidade no sangue de uma pessoa. Sua concentração normal média é de 5 milhões por microlitro de sangue. Possuem ausência de núcleo e, por isso, são chamadas de anucleadas. Além disso, apresentam um formato de disco bicôncavo, o qual facilita as trocas gasosas por aumentar a superfície da célula. Em seu interior, encontra-se a proteína hemoglobina, relacionada com o transporte de gases. Em ambiente isotônico, as hemácias costumam apresentar 7,5 de diâmetro, 2,6 de espessura na borda e 0,8 na região central em unidade de medida microscópica. Sua forma deve-se à presença de proteínas estruturais no citoesqueleto, e quando essas proteínas apresentam alguma anormalidade, o formato das hemácias é comprometido. Em relação à funcionalidade, as hemácias estão relacionadas com o transporte de oxigênio e gás carbônico através da proteína hemoglobina. Graças a elas, nosso organismo consegue levar o oxigênio a todas as células do corpo e garantir que o gás carbônico seja levado até os pulmões para ser eliminado posteriormente. A hemoglobina que se liga ao oxigênio é chamada oxihemoglobina, e a hemoglobina que se liga ao gás carbônico se chama carbohemoglobina. Sobre sua capacidade de sofrer mitose. O processo de produção dos eritrócitos, ou hemácias, ocorre na medula óssea vermelha, e esse processo recebe o nome de eritropoiese. Nele, iniciado por uma célula-mãe, a qual gera 4 outras células, ocorre a síntese de DNA e de hemoglobina, mitoses e absorção de ferro. Após 3 dias, originarão hemácias maduras anucleadas. Essas novas hemácias atuarão como reserva energética responsável pela hematose, também conhecida como troca gasosa. Elas não apresentam capacidade de divisão e morrem aproximadamente 120 dias após serem produzidas. Durante seu desenvolvimento, a hemácia perde o núcleo e as organelas, deixando de ter assim a capacidade de renovar suas moléculas. E para finalizar, elas são digeridas por macrófagos e esse processo ocorre geralmente no baço. Miócitos. As células dos tecidos musculares são chamadas de fibras musculares ou miócitos. Existem 3 tipos de tecidos musculares: muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco e muscular liso. Cada um possui sua função e morfologia no corpo humano, mas todos consomem muita energia. A contração muscular acontece devido ao deslizamento da actina sobre a miosina, que permite com que o corpo se movimente, e também devido ao encurtamento das miofibrilas, filamentos ricos em proteína actina e a actina e a miosina são proteínas do citoesqueleto e juntas permitem o desenvolvimento do movimento celular ou contração. Como vocês podem observar nesta imagem, os filamentos possuem a presença de estrias transversais pela alternância de faixas claras, banda I, miofilamentos de actina, e faixas escuras, banda A, miofilamentos de miosina. Essa estrutura é chamada de sarcômero, e cada sarcômero é delimitado por 2 discos transversais. No citoplasma da fibra muscular, há a presença de várias mitocôndrias e isso garante ATP para a contração e glândulos de glicogênio. Além de energia, ATP, há também a colaboração de íons Ca2+, cálcio,
que nesta situação a miosina quebra o ATP, permitindo a energia suficiente para a contração. Os miócitos têm como funcionalidade promover a contração e, a partir disso, possibilitar o movimento do corpo os três e dos tipos órgãos de tecidos musculares, estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, possuem diferentes tipos de regeneração. O estriado esquelético possui uma pequena capacidade de regeneração, e são as células satélites que atuam, podendo ser chamadas também de mioblastos. O estriado cardíaco não se regenera, pois as partes danificadas são ocupadas por fibroblastos que atuam na construção de colágeno, formando uma cicatriz. O liso se regenera com mais eficiência, ocorrendo a mitose e reparando o tecido. Hepatócitos. Os hepatócitos são células poligonais com aproximadamente 30 nanômetros de comprimento por 20 nanômetros de largura e se organizam em placas que se anastomosam e formam unidades morfológicas chamadas de lóbulos hepáticos. Em sua maioria, estes lóbulos hepáticos possuem suas laterais intimamente associadas umas às outras. Porém, em determinadas regiões entre os lóbulos, há a presença de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Estas regiões localizam-se nos vértices das fissuras poliédricas e recebem o nome de espaço-porta. Cada espaço-porta é recoberto por uma capa de tecido conjuntivo e contém em seu interior uma arteríola, uma vênula, um ducto biliar, nervos e vasos linfáticos. A capacidade de regeneração do hepatócito. A regeneração acontece por meio da replicação de células maduras sem o envolvimento de célula-tronco. Os hepatócitos são células quiescentes que, quando estimuladas por determinadas substâncias, possuem a capacidade de multiplicação celular. Nesse exemplo, as principais substâncias são as citocinas e os fatores de crescimento polipeptídeos. As principais funções dos hepatócitos são a formação e excreção de bile durante o metabolismo da bilirrubina, a regulação da homeostase dos carboidratos, a síntese de lipídios e secreção de lipoproteínas plasmáticas, o controle do metabolismo de colesterol, a formação de ureia, albumina sérica, fatores de coagulação, enzimas e diversas outras proteínas, metabolismo ou desintoxicação de fármacos e outras substâncias. Os neurônios apresentam as seguintes estruturas: corpo celular, que é a região que se encontra o núcleo e na qual se concentra o citoplasma; dendritos, que são as ramificações presentes no corpo celular que recebem impulsos nervosos; e axônio, prolongamento do neurônio por onde os impulsos nervosos são levados a outro neurônio ou outro tipo de célula. De acordo com a sua função, os neurônios podem ser classificados como sensoriais, motores e interneurônios. As informações chegam por meio da sua captação a partir dos órgãos sensoriais, que as enviam à medula ou encéfalo. Nessas regiões, os impulsos nervosos chegam aos neurônios por meio de dendritos e são transmitidos a outros neurônios ou outro tipo de células pelos axônios. A sinapse é uma região onde há comunicação entre os neurônios e músculos e entre neurônios e glândulas. Na grande maioria das sinapses, a transmissão de informação é possível graças à presença de neurotransmissores, que são mensageiros químicos. Quanto à função dos neurônios, eles conseguem responder a estímulos
com modificações da diferença de potencial elétrico na membrana celular. A modificação desse potencial pode propagar-se pela membrana, fenômeno conhecido como impulso nervoso. É por meio desse impulso que os neurônios conseguem transmitir informações de um neurônio para o outro, ou até mesmo para as glândulas ou músculos. As únicas células que não se reproduzem através de mitose são os neurônios e os músculos estriados. Os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua morfologia em neurônios multipolares, que apresentam mais de 2 prolongamentos, neurônios bipolares, que apresentam um dendrito e um axônio, e neurônios pseudopolares, que apresentam apenas um prolongamento, e este se divide em 2, um que se dirige para a periferia e o outro para o sistema nervoso central.